Oiê, você conhece o Futur, nosso super parceiro dessa 8ª e última temporada de Game of Thrones? O Futur é um aplicativo super legal que tem disponível tanto para iOS quanto para Android. Você encontra os dois links para download e o do site oficial do Futur aqui na descrição. E você tenta descobrir o que vai acontecer no futuro. E se tem uma coisa que todo mundo quer saber é como vai terminar Game of Thrones e qual o destino dos personagens que a gente tanto ama ou não. Tem alguns ali que a gente quer que morra, fala a verdade. O fato é que lá você faz apostas com moedinhas do próprio aplicativo, consegue ver quais são as apostas dos seus amigos, inclusive siga a gente lá, Coxinha Nerd, é só procurar dentro do aplicativo. E assim a gente vai acompanhar a 8ª temporada de Game of Thrones com vocês e com o Futur, tentando adivinhar tudo que passa na mente dos showrunners da série e o que possivelmente também está na mente do nosso querido George Martin. Baixe o Futur e venha acompanhar a 8ª temporada de Game of Thrones junto com a gente. Fala, meu povo! Bem-vindos ao primeiro vídeo do super especial Game of Thrones. Ai, que emoção! Da semana que antecede a estreia da última temporada da série mais amada por todo o universo. Tá chegando! Meu coração! Como disseram hoje na live especial que a gente fez mais cedo, eu estou no Gas of Thrones. Me deixa! É a hashtag Gas of Thrones. É a hashtag Gas of Thrones. Hoje a gente começa o nosso especial falando de um personagem que é muito misterioso, ao mesmo tempo faz parte de todo o imaginário de Game of Thrones, desde o primeiro episódio da primeiríssima temporada. O episódio piloto de Game of Thrones traz pra gente todos os elementos que a gente precisa saber que existem na série. E um deles são os White Walkers, que, como a gente descobriu tempos depois, são comandados pelo incrível Rei da Noite. Eita, Brasil! E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a entrevista que o Vladimir Furdik, acho que é assim que fala o nome dele, o ator que interpreta o Rei da Noite desde a 6ª temporada de Game of Thrones, era um ator, depois trocou. Ele deu uma pequena entrevista para Entertainment Weekly e alguns elementos sobre o que a gente pode esperar desse personagem, sobre o que é a construção do Rei da Noite, quais são as motivações do Rei da Noite, foram ditas por lá. Então, essa entrevista foi traduzida aqui pro Brasil e os sites de notícia todos publicaram ela. Partes dela. Partes, exato. Tem uma parte muito importante dessa entrevista que não foi falado. A gente pegou a entrevista na íntegra e eu separei aqui 6 tópicos extremamente importantes sobre esse personagem que eu acho que vai ajudar muito a gente a entender o que vai ser essa temporada final de Game of Thrones. Exato. Porque é muito simples você olhar para um personagem como o Rei da Noite e falar, tá, ele é o vilão. Só que, como tudo na vida, existe sempre o lado bom e o lado ruim. Ou seja, tudo depende do ponto de vista. O próprio George Martin, ele fala isso o tempo todo, né? Sim. Tipo, não existe bom e ruim no mundo de Westeros. Não é exato o negócio. E ele fala muito que o final de Game of Thrones vai ser agridoce. E eu acho que quando ele diz isso, é exatamente por isso. Porque não existe o lado amargo e o lado doce da vida. Existe o agridoce. Aquela mistura gostosinha que você sente e se delicia. Você se apegou a esse negócio de agridoce? Me apeguei. E eu tô certíssima em me apegar. Hein? Tudo que você vai explicar de Game of Thrones, fala, e esse negócio de agridoce? Mas é isso que eu estou falando. Vamos para o primeiro tópico, Pandamente. Temos muito que falar de Menino Rei da Noite. O primeiro tópico que eu separei é o que Vladimir já fez em Game of Thrones. Porque eu não sei se vocês sabem, mas Game of Thrones tem muito reaproveitamento de atores e atrizes. Sim. Muita gente, por exemplo, que faz os Imaculados, faz também os White Walkers, faz também, sei lá, o exército do Jon Snow na Batalha dos Bastardos, ou o exército do Ramsay Bolton. Teve muito reaproveitamento de galera. E o Vladimir, que é o ator que interpreta o Rei da Noite hoje, ele já foi. Ele não era o Rei da Noite desde o início. Não, ele não era. A gente teve um Rei da Noite que aparecia eventualmente até a 5ª temporada. E aí, a partir da 6ª, ele assumiu o manto do Rei da Noite. A gente tem ali em cima o Arthur Dayne, que fez a batalha da Torre da Alegria, aquela pequena luta da Torre da Alegria. Incrível. E o Vladimir foi o Arthur Dayne. Nossa. Na Torre da Alegria.
E ele tem muito orgulho de ter feito esse personagem, porque ele disse que é um personagem muito importante na história, que é de um flashback muito relevante, que todo mundo queria muito assistir. Então ele ficou muito feliz de fazer esse personagem. Ele também foi o primeiro White Walker que Jon Snow matou. Explodiu, naquela batalha que ele teve lá, quando ele vai para além da muralha para encontrar os selvagens e tudo mais. Hardhome. E ele mata o primeiro White Walker quando ele fala, meu Deus, minha espada é incrível. E aí é aquela batalhinha lá que ele faz e ele mata esse White Walker maravilhoso e ele fica, tipo, se achando. A partir desse momento, Jon Snow se torna uma pessoa que se acha. Ele era esse cara aí que morreu pelas mãos de Jon Snow. Exato. E o terceiro personagem que ele interpretou em Game of Thrones, na verdade, foi um figurante, ele foi figurante nesse momento, que era quando a Daenerys tá fazendo o ataque com os dragões e ela taca fogo em vários navios. Ela vai tacando fogo e ele é um dos caras que pulou dos navios. Tudo bom? Que maneiro. E ele fala que é muito legal, porque ele já contracenou com a Daenerys, sem a Daenerys saber. É verdade. Com o Jon Snow, sem o Jon Snow saber. O Ned Stark. Com o Ned Stark, sem o Ned Stark saber. E agora ele é o Rei da Noite, então ele sabe de um monte de coisa sem saber de um monte de coisa. Olha! Ele é bizarro. Diferente do Jon Snow, ele sabe das coisas. Ele sabe das coisas. E ele fez, só um adendo aqui que não tá aqui na minha listinha, mas ele fez o Rei da Noite enquanto ser humano, antes de se transformar em Rei da Noite. Era ele também já. Então foi ali que meio que ele começou a saga dele de Rei da Noite. Bom, como ele virou o Rei da Noite? Sim. Como ele, o Vladimir. Ele disse que no final da 5ª temporada de Game of Thrones, os produtores da série chamaram ele pra se tornar o Rei da Noite a partir da 6ª temporada. Do nada. Ele tava lá de boa. bicos. Ele foi explodido pelo Jon Snow e falou, vem cá. Chega aí rapidinho. Topa ser aquele cara que levanta o braço ali? Tu tem uma postura maneira. Ele tava fazendo os bicos em Game of Thrones e aí ele foi promovido pro elenco regular para se tornar o Rei da Noite. Ele disse que uma parte dele gostaria de virar para os produtores da série e falar, mas por que eu? Uma parte dele gostaria. Mas ele ficou muito empolgado. Sim. E aí ele esqueceu dessa parte dele aí. E aí depois ele meio que perdeu o timing. Então não dava pra, tipo, 3 meses depois, ele ir lá no cara e falar, mas por que eu? E o cara falava, porque você é o quê, gente? Então, ele perdeu o timing. E aí ele nunca ficou sabendo por que ele foi escolhido pra ser o Rei da Noite. Então ele não sabe falar sobre isso. Ele não sabe se tem alguma coisa a ver com a parte física. Se é o físico dele que demanda. Se ele vai voltar a ser humano. Exato. Ele não sabia de nada. Agora ele Nessa sabe época, que acabou, agora né? Porque agora já deu tudo. Obrigada, Rei da Noite. Mas menino Vladimir, perdido no rolê que nem a gente. Eita, Brasil. Não sabia de nada. E o outro tópico que eu separei é... o que sabemos e o que vimos do Rei da Noite até agora em Game of Thrones. Sim. Porque nem tudo tá claro, até que você comece a ligar os pontos. Sim. E estamos aqui para ligar os pontos. A primeira coisa que a gente viu sobre o atual Rei da Noite, que faz diferença na história de Game of Thrones, é essa cena aqui. Essa historinha que um dos filhos da floresta conta para o Bran sobre como foi a transformação do Rei da Noite. Ai, meu Deus. Eles têm esse meia-culpa de ter transformado esse jovem senhor aqui no Rei da Noite. E ele diz algumas coisas muito relevantes sobre essa transformação. Nós, espectadores, não sabemos quem é esse cara. E em nenhum momento a série se interessou em contar quem é esse cara pra gente. Então ele tem 2 teorias. Uma é que esse cara não faz diferença. Não faz diferença quem é o Rei da Noite. Não faz diferença de onde ele veio, qual é a família dele, qual é a origem dele, nem nada disso. Porque até porque há 8 mil anos atrás, talvez não tinha essa parada das famílias. Eram os primeiros homens. Era outro rolê. E aí ele falou que tanto faz quem é esse cara. Sim. No básico é essa teoria que ele tem. No barato. Ou... outro lado dessa história é que esse cara seja alguém muito relevante e só não foi falado nada sobre ele porque senão meio que a gente mata a história toda. Então ele disse que existem essas 2 possibilidades. Ele ajudou a gente em alguma coisa falando isso? Claro que não. Mas tudo bem, ele falou alguma coisa e é isso que importa. Sim. Então, quando os Filhos da Floresta contam pro Bran que eles transformaram esse cara no Rei da Noite, eles dizem que o objetivo era que esse cara fosse uma arma. E que, enquanto arma, ele os ajudasse a defender o continente. A acabar com a vida dos
inimigos, que são os primeiros homens. Isso. Eram os inimigos que estavam ameaçando esse povo que era nativo ali daquela região. Isso. Então eles decidiram criar essa arma para se defender. Depois que essa arma defendeu o continente e conseguiu ajustar o rolê lá, que era o que eles queriam, ele ficou aleatório. Ele ficou tipo, e agora o que eu faço, perdeu gente? o controle. Na real, assim que ele foi criado, os Filhos da Floresta perderam o controle. E ele começou a tomar decisões por conta própria. Exato, começou a fazer coisas da vida dele. E aí vem a grande questão de quem é o Rei da Noite de fato. Até onde a gente sabe, ele foi um cara normal, transformado numa arma destruidora de povos e que conseguiu destruir boa parte dessa galera realmente, e que depois disso ele ficou sem propósito. Até onde a gente sabe, o único propósito justificável nessa timeline que a gente tem é o de vingança. Ele não pediu pra ser o Rei da Noite, ele não queria ser o Rei da Noite, e ele não tava nada a ver com essa guerra aí que tava tendo. Ele foi, tipo, escolhido aleatoriamente. E aí depois, o único propósito dele passou a ser se vingar daqueles que o transformaram no Rei da Noite. Sim. Se os Filhos da Floresta assumiram a autoria da transformação e eles já morreram agora, que teve lá a guerra lá na árvore e tudo mais. Sim, o último Filho da Floresta foi morto. Morreu. Por que ele continua investindo contra o Westeros se o único propósito dele é a vingança? É porque ainda tá vivo quem transformou ele de alguma forma. Só que se os Filhos da Floresta disseram que foram eles que transformaram, na verdade, talvez ele esteja investindo contra a pessoa que deu o comando da transformação. E não as pessoas que efetivamente enfiaram o vidro aqui no coração dele, transformaram ele. Não foram os operários dessa guerra. Ele está procurando a pessoa que deu a ordem. E aí vem a minha outra questão aqui pra você, Panda Mendes. Fala aí. Que eu pensei, porque nada disso mais o cara falou, tá, gente? Agora sou tudo Não, ele falou falando. uma parada. Ele está indo, que é o que não foi falado nas entrevistas. Ele está indo pra Westeros agora porque ele tem um alvo para matar. Ele falou isso e ponto. Em entrevista. Aí, o que foi falado pra gente aqui no Brasil é que ele tem um alvo. Ele quer matar esse alvo. Ele quer matar esse alvo. E aí eu pensei, com os meus botões, porque eu também sou de teoria. Vocês ficam achando que só Panda Mendes cria teoria aqui nesse rolê, né? Não, eu também penso, Brasil. O que acontece? O que eu pensei? Se os Filhos da Floresta já morreram, e ele precisa matar a pessoa que é o responsável, se vingar do responsável que o transformou, então esse cara ou essa mulher que deu o comando continua vivo. Exato. Ou viva. Não sabemos qual o gênero dessa pessoa que deu a ordem. E aí eu pensei, aonde os Filhos da Floresta estavam em Game of Thrones? Quando a gente viu os Filhos da Floresta, aonde eles estavam? Na árvore do Corvo de Três Olhos. E eles estavam ali meio que vivendo ali junto com o Corvo de Três Olhos. E antes, quando eles transformaram também o Rei da Noite, eles estavam ali. Então eles sempre viveram ali. Sim. E aí eu fiquei refletindo sobre uma coisa. Será que lá, há 8.000 anos, quando estava tendo a guerra contra os primeiros homens, já existia o Corvo de Três Olhos? Naquele período. Sim. Porque ou o Corvo de Três Olhos é uma entidade endeusada que sempre existiu ali. Que é aquele velhinho que a gente viu. Ou ele é alguma coisa também criada por aquele universo para monitorar o Westeros. Isso. Só que eu acho também que ele sempre existiu. Porque eu acho que ele é uma divindade. Tá. Ele é uma entidade cósmica, alguma coisa assim. Que absorve todo o conhecimento de corpos. Exatamente. Como a vida humana ela tem um período finito para acontecer, ele estende o máximo que ele pode, mas acaba morrendo aquele corpo que ele ocupa. Então, nesse momento, a gente tá vendo o Corvo de Três Olhos que habitou o corpo do Bran. Sim. Que era meio que a profecia do Bran se tornar o Corvo de Três Olhos. Só que se esse Corvo de Três Olhos sempre existiu, a entidade sempre existiu, provavelmente os Filhos da Floresta obedeceram a ordem dele. De transformar aquele cara no Rei da Noite. Porque da mesma forma que ele falou pro Bran, eu estava te esperando e eu te trouxe até aqui e eu manipulei todas essas pessoas que te ajudaram a te trazer até mim. Morrendo ou não? Ele manipula.
ele falou que ele manipula pessoas e destinos. Ele manipulou o Hodor quando o Hodor era criança já, pro Hodor fazer parte dessa trajetória. Na real, já foi o Bran, né? Mas então, aí vem a grande questão. Quem manipula é a entidade Corvo de Três Olhos, e não a pessoinha Corvo de Três Olhos. A entidade, ela tá meio que misturada entre Bran e esse velhinho. E pode ter habitado outros corpos há muito tempo atrás. Sim. Aí o que eu pensei? Se o Corvo de Três Olhos manipulou a transformação desse cara no Rei da Noite para utilizá-lo como arma, se ele manipulou o Bran e toda a vida do Bran e de todo mundo que cercou ele ali para que ele fosse o novo Corvo de Três Olhos, por que ele não manipulou outros personagens da história de Westeros? Vamos lembrar aqui de algumas coisas. Vamos lembrar aqui de algumas coisas que a gente ainda tem dúvidas em Game of Thrones. O Azor Ahai é um personagem que todo mundo quer muito ver na história. Sim. E ele era um cara, um guerreiro, e ele sacrificou a mulher da vida dele para gerar uma arma que defendesse o continente. Eita, que nem os Filhos da Floresta. O Rei Louco, ele provavelmente, vendo por esse lado, foi manipulado para incendiar Porto Real. Porque essa era a única forma que ele encontrava de salvar o continente. Então a gente tem alguns exemplos ao longo da história de Game of Thrones de personagens que fizeram sacrifícios insanos para salvar o continente ou salvar o povo daquele continente. É porque, por exemplo, o Hodor, ele teve um vislumbre do futuro, do que ia acontecer para ele segurar a porta, e isso enlouqueceu ele para ele ficar repetindo segura a porta, segura a porta, segura a porta, até o fim dos dias dele. Mas ele sabia quando ia acabar. Ele sabia. Se a mesma coisa aconteceu com o Rei Louco, tipo, se ele viu alguma coisa do final de tudo, se todo mundo em Porto Real se tornar um zumbi, o povo de Porto Real se tornar um zumbi, talvez ele tenha a parada de queima tudo. Pra isso não acontecer. Porque aí ele fica repetindo, burn them all, queimem todos, queimem todos, queimem porque todos. pode ser uma sucessão de coisas que ele viu. Ele pode ter visto que no futuro teriam guerras pelo Trono de Ferro. Se tudo fosse queimado, essas guerras não aconteceriam, porque não existiria o Trono de Ferro. E aí ele ficou louco. Ele pode ter visto a decadência da família dele. Se ele queimasse tudo, não teria família para ter decadência. Ele pode ter visto essa guerra final da última temporada. E se ele queimasse tudo, não teria essa guerra final. E aí o que eu pensei? Se o Corvo de Três Olhos tem o dom de viajar pelo espaço-tempo, e se o Rei da Noite está vindo para matá-lo, já que ele é o que deu a ordem de transformar esse cara no Rei da Noite, o que a gente pode ver no embate entre o Bran e o Corvo de Três Olhos, entre o Bran e o Rei da Noite, é uma sequência de cenas que justifiquem a maldade do Corvo de Três Olhos. O tamanho do impacto negativo ao longo dos milhares de anos de Game of Thrones em consequência da manipulação dele. Entendi. Porque ele pode achar que ele tá fazendo certo, jogando xadrez com os personagens de Westeros e fazendo com que todo mundo siga os destinos que ele acha correto. Mas a gente não sabe se esses destinos realmente são bons. Querendo ou não, é a consciência de um garoto, né? Exato. De um jovem adulto. De um jovem adulto. E, cara, essa entidade, ela pode ser tipo uma entidade como a do Loki, sei lá, sabe? Como a desse deus da zoeira. Ele pode ser alguém, assim, que manipula por algum motivo, porque ele acha que ele tem que coordenar as coisas que acontecem ali. Ele é meio que, ele foi colocado ali meio que como guardião de Westeros e ele se sente na obrigação de interferir. Caraca, imagina se todos se voltarem contra o Bran. Pois é, se todo mundo se voltar... E aí ele nessa loucura, tipo, eu vou acabar, começar a zoar toda a linha do tempo... E aí é o que causou tudo isso de fato, né? Porque o Rei da Noite, teoricamente, se ele tá investindo por vingança... Quem está vivo há 8.000 anos? Essa é a grande pergunta, que se alguém souber responder, agradeço aqui nos comentários. Quem é o ser que está vivo há 8.000 anos em Westeros e teria alguma coisa que o Rei da Noite não gosta?
que ele fala: há 8.000 anos eu não gosto desse cara, ou dessa menina. E aí eu estou vindo aqui para matar essa pessoa, porque essa pessoa me irritou 8.000 anos atrás. Quem está ali vivo? Além de Melisandre, que tá ali há um bom tempo no rolê, temos o Corvo de Três Olhos. Sim. Então eu acho que não é o Bran que ele quer matar. Eu acho que é a pessoa que deu a ordem, que condenou ele pela vida inteira. É ranço mesmo que ele tem. Achei fantástico chegar a essa conclusão. Gente. Comente aqui o que vocês acham disso. Não acabou o vídeo ainda. Não acabou o vídeo ainda. Eita, Brasil. O que ele fez como super vilão na história? Por que a gente vê o Rei da Noite como vilão? Mas o que ele fez efetivamente como vilão na história de Game of Thrones? Algumas atitudes, como, por exemplo, montar um exército gigantesco de mortos-vivos. Acho que é uma atitude de vilão. É o que a gente assume. Exato. Ele transforma bebês em possíveis White Walkers com consciência dos olhinhos azuis pra matar a galera? Sim. Também. Ele faz isso, ele transforma. Tipo, ele não gostou do que fizeram com ele, mas ele tá fazendo isso com os bebezinhos também. Mas é diferente, né? Não é a mesma coisa que fizeram com ele. Não é. Ele tá... Mas ele tá fazendo a mesma coisa. Ele tá propagando a doença ali do negócio, do Rei da Noite. Ele transformou um dragão num dragão de gelo. Isso. Por que ele fez isso? Pra destruir a muralha. Ele destruiu a muralha pra poder investir. Então, tudo que ele tá fazendo tem um único objetivo: encontrar essa uma pessoa para matá-lo. Só que essas atitudes de vilão dele aqui não são atitudes de vilão da história. Não. São acontecimentos isolados de uma pessoa que tem um propósito. Caraca! Ele nunca fez nada contra as outras pessoas. Se ele quisesse matar a Daenerys, isso é surpreendente de fato. Isso é surpreendente de fato. A gente agora, na última temporada, descobriu que o vilão da história não é quem a gente olhou o tempo todo como vilão. Porque se ele fosse um cara mau, do tipo, eu sou mau e eu quero acabar com a vida de todo mundo. Ele teve muita oportunidade de matar muita gente. Muita. Ele teve a oportunidade de matar o Jon Snow e a Daenerys já. E ele não matou. Gente. Ele teve a oportunidade de matar o dragão. E ele transformou o dragão. Esse cara não é vilão. Esse cara tem uma parada dentro dele que é uma motivação que a gente precisa saber qual é. E essa motivação vai explodir a nossa cabeça e a gente vai falar: meu Deus, Rei da Noite, Rei da Noite. Sim. A gente vai começar a apoiar esse cara. Enfim, esse cara, ele foi construído como vilão. Mas eu acho que a gente tem que ver essa história de fora agora um pouquinho. Continuando. Quais são as características mais marcantes do Rei da Noite? O ator respondeu que ele precisa ser um homem frio. É isso que é passado pra ele sempre quando ele vai interpretar alguma cena do Rei da Noite. Ele é um homem frio. Ou seja, ele é um homem sem coração. Sim. Mas alguns diretores de alguns episódios pediam pra ele, em algumas cenas, mostrar humanidade no olhar. Ele não tem coração, mas o olhar dele passa humanidade em diversos momentos. Quando ele olha para o Jon Snow, em várias situações, ele olha como um ser humano olharia. Sim. Ele não olha como um vilão super poderoso que vai matar o Jon Snow ali agora. Não. Ele olha quase que numa mistura de: por favor, me ajuda. Não gostaria de estar fazendo isso, mas eu sou obrigado porque eu tenho um propósito. Há 8.000 anos. Então, existe uma mistura entre um ser sem coração e gelado e uma humanidade escondida ali dentro. Mas uma coisa que ele diz é que ele não pode piscar os olhos nas gravações do Rei da Noite. Olha, é verdade, eu nunca vi ele piscando. Ele não pode. E ele falou que é dificílimo fazer isso o tempo todo. Mas ele treina muito ficar sem piscar e ele consegue porque ele precisa passar a humanidade ainda sendo um ser mágico. E esse ser mágico não é humano, então ele não pisca. Mas existe uma alma presa dentro desse ser mágico. Tá vivo ele, cara. Ele tá vivo mesmo estando morto. A pessoa que tá ali dentro tá viva. Tá viva. Caraca! Isso é muito legal, né? E o que ele quer?
O que o Rei da Noite quer? Ele quer voltar a ser humano. Ele falou que ele nunca quis ser o Rei da Noite. Isso é uma coisa que todo mundo já sabe. A gente não sabe responder o que ele quer, mas o que ele não quer a gente sabe. Exato. E aí, ele quer, basicamente, encontrar o propósito da sua própria vida. Porque ele não sabe qual é o propósito da vida dele. Você foi criado para ser uma arma, fica aprisionado dentro de um corpo de um ser maior, tipo... por milhares de anos. Sim. E você fica amargurado, e você fica o tempo todo com essa sede de vingança, vivendo guerra. É justo que esse cara viveu nesses 8 mil anos? Caraca, não, né? Existe justiça na história desse personagem? Eita, não. O que ele quer é fazer a justiça dele igual todos os personagens de Game of Thrones querem. Todos têm propósitos escusos por trás das suas atitudes. Quando a Daenerys monta num dragão e mata um monte de gente, o que você pensa como espectador? Ela está matando um monte de gente porque ela tem um propósito. Você compreende a Daenerys. A diferença é que a gente não conhece o passado realmente do Rei da Noite pra julgar, né? Exato. A gente julga realmente pelo que é apresentado. A gente transformou o cara no vilão sem argumento. Eita. A gente foi induzido a achar que ele é o lado ruim da história. E aí ele fala que todos em Game of Thrones têm um lado bom e um lado ruim. O Rei da Noite só mostrou pra gente até hoje o lado ruim. Que é ele sendo um super líder de um super exército de Game of Thrones, de mortos-vivos. É justo a gente achar que ele é feito só desse lado ruim? Eita, que maneiro. Na 8ª temporada, a gente conhece o lado bom do Rei da Noite, se é que esse lado bom existe. E o que esperar do Rei da Noite na temporada final, especificamente? Sim. O que a gente pode esperar? Ele disse que o público vai ver que ele tem um alvo e que ele quer matar. E a gente vai descobrir quem é esse alvo porque ele vai falar... Ele vai falar. Vim para te matar. Vim para matar Bran Stark, com o Corvo de 3 olhos. Com o maior hálito de todos os tempos, porque esse homem não abre a boca 8 mil anos com a boca fechada. Mas agora ele vai falar. Aí ele disse que existe um momento da 8ª temporada... não, existe um momento marcante pra ele da história de Game of Thrones, que é quando o Jon Snow tá no barco, nessa batalha, nessa super batalha do Jon contra os White Walkers, e que o Rei da Noite faz assim. E ele levanta um exército de mortos-vivos. Ele disse que na temporada final, a gente tem uma cena muito semelhante a essa, só que infinitamente mais impactante. E é uma cena dele com o Jon Snow. É tipo com o Jon Snow, essa cena. E é muito mais impactante do que essa cena antiga. Existe meio que um Jon Snow na trajetória dele e ele já meio que ri da presença do Jon Snow na vida dele. Do tipo, gente, ele é uma formiguinha tentando me encher o saco. Sai, Jon Snow, sai, Jon Snow, sai, Jon Snow. E aí, nessa temporada final, eles vão ter um momento assim de novo. É porque o Rei da Noite, ele não é um ser único. Não. A partir do momento que ele cria outros seres, que são os White Walkers, e criam outros seres, que são os zumbis, sim, né? Os Walkers, ele é uma consciência coletiva. Exatamente. Na batalha do Jon Snow lá, quando o dragão morreu, o Viserion morreu, e ele desceu do dragão e ficou lutando, e o Rei da Noite em cima Eita ferro, da muralha. Da montanha lá, olhando ele batalhar, ele já estava batalhando contra o Rei da Noite. Sim. Né? Quando ele encarou, já era uma que ele batalha levantou... psicológica, exato, né, entre os dois. Exato. Tipo, você tá me enfrentando, mas olha como eu sou aqui infinito. Exatamente. Caraca. E existe um ápice dessa relação Jon Snow e Rei da Noite, agora sim, na 8ª temporada. Mas não necessariamente o Jon Snow é a pessoa que ele busca. Porque ele já esteve no caminho dele algumas vezes. E ele não matou. É verdade. Então, não é o Jon Snow. Isso tá muito claro. Só que o Jon Snow é um empecilho. E esse empecilho precisa ser derrotado de alguma forma. Gente. E ele vai ter um momento muito impactante com o Jon Snow. E aí, pra finalizar a entrevista, perguntaram pra ele qual é a cena favorita do Rei da Noite pra ele. E ele disse que essa cena tá na 8ª temporada. Ei, Brasil! Olha esse homem! Cara, o Rei da Noite, ele é um dos personagens mais complexos. Eu acho que ele representa muitos simbolismos dentro de Game of Thrones. Ele é um personagem que traz a maldade sem ser um cara mau, que traz a morte sem ser injusto.
Ele não mata sem necessidade. Ele não mata por matar. Exato. Ele mata quase com uma justificativa de se manter vivo. Existe esse propósito. E se você parar para analisar, muitos dos nossos personagens favoritos matam em Game of Thrones para se manterem vivos. Exato. O Jon Snow, a Daenerys, a Arya, a Sansa, todos são personagens que sempre mataram para continuarem vivos. Então todo mundo que tá chegando agora... Então o Corvo de Três Olhos tá fazendo a mesma coisa. Não, então, aí que tá. O Corvo de Três Olhos, ele não tá matando para se manter vivo. Ele está manipulando um continente para que as coisas aconteçam do jeito que ele acha que tem que acontecer. Ele acha que é o contador da história. Ele é egoístinha. Egoístinha da estrela. Entendi. Conta aí pra gente o que você acha que vai acontecer nesse embate final do Rei da Noite. Quem você acha que ele está buscando nessa saga de Game of Thrones? E amanhã, terça-feira, esteja aqui no nosso canal, que às 18 horas teremos mais um especial GOT nesse nosso esquenta para a estreia de Game of Thrones domingo. Lembre sempre de que todo domingo, logo após o episódio de Game of Thrones, estaremos aqui comentando tudo com vocês ao vivo no nosso canal de lives. O link para o canal de live está aqui na descrição. Então esperamos todos vocês dia 14 lá para bater papo com a gente sobre o primeiro episódio da 8ª temporada de Game of Thrones. Exatamente. Beijo. Ai, que emoção. E até a próxima. Tchau. Tchau. Ai, que maneiro.